Unidade 3. O território brasileiro. Características gerais e econômicas. Aula 10.2. Conteúdo. Formação do Estado do Amazonas. Habilidade. Relacionar o processo de colonização e formação territorial da Amazônia e do Amazonas dentro do contexto da colonização brasileira. Oi pessoal, boa tarde a todos vocês por todo o estado do Amazonas, boa tarde professores, boa tarde a todos os alunos aí da EJA Med, primeira fase. Nós vamos continuar as nossas aulas da unidade 3, estamos iniciando hoje a terceira unidade, já estamos na metade do curso de Geografia, passando muito rápido. E nessa unidade 3, gente, a gente vai falar especificamente aqui do Brasil, né, do território brasileiro, verificando várias informações aí sobre o território. A gente vai falar sobre a formação, sobre as regiões do Brasil, né, sobre também algumas características da economia do Brasil, que ainda é, apesar de tudo, uma das maiores economias do mundo. E agora, nessa aula, a gente vai falar especificamente sobre o Amazonas. Claro, a gente tem que falar da nossa região, né? Como é que a nossa região foi organizada. Antes disso, vamos retomar o que nós vimos na primeira aula. Na aula 10.1, verificamos sobre a formação do território brasileiro, histórico, desde o começo, né, desde o período das grandes navegações, né, partindo ali de um controle dos reinados da época, principalmente Portugal e Espanha. A gente observa que o território brasileiro ele teve uma influência muito forte de Portugal, ao contrário dos países aqui ao redor, né, que tiveram uma influência muito grande da Espanha. A exploração aqui no Brasil foi justamente para alimentar, para levar riquezas lá para Portugal. O Brasil, durante muito tempo, o que a gente chama o que é chamado de Brasil hoje em dia, foi durante muito tempo uma colônia de Portugal, né? Então tudo que tinha de bom, né, Portugal explorava e mandava para metrópole. Verificamos que próximo ali ao longo do tempo, né, já no Brasil Império, a gente observa ali as ações de mineração muito fortes, né, o ouro, né, principalmente na área de Minas Gerais, indo já para o Mato Grosso, Goiás. Então essas áreas foram todas sendo exploradas na medida que os séculos foram passando. A gente sabe que os meios de transporte muito primitivos ainda eram basicamente expedições, né, que ocupavam essas áreas aí ou a pé ou em embarcações, como foi o caso da nossa região. A gente observa que ao longo dos séculos novas formas de gerar riqueza foram sendo formadas. Se antes era a madeira, com o passar dos séculos foram as pedras, os metais preciosos, né? A gente observa que a borracha aqui na Amazônia foi muito forte durante o finalzinho do século XIX, começo do século XX, e a própria cafeicultura. O café, durante muito tempo, gerou muita riqueza aí para o Brasil, né? Principalmente na área lá da região sudeste. O Brasil ele teve uma mudança muito grande na forma como está desenvolvida a economia, o próprio controle do território brasileiro, a partir da construção de Brasília, lá na faixa ali da década de 50, né, do século passado, onde ocorreu essa reestruturação, né, das distâncias, da organização ali, do controle territorial, principalmente quando a gente traz a capital para o meio do Brasil, né, lá para a região centro-oeste. Foi uma modificação muito grande na estrutura do que a gente conhece aí do território brasileiro até hoje em dia. Essa foi a revisão da nossa primeira aula e agora nós vamos para o nosso desafio do dia, que hoje fala sobre Amazonas, região amazônica. Vamos lá! Pessoal, a imagem ao lado, essa imagem bem antiga, mostra uma construção típica da região amazônica, né? A casa aí, né? De madeira e outras características que vocês conseguem observar. E a pergunta, você acha que esse padrão de casas na região amazônica permanece até os dias atuais? Por quê? Comente. Fica lá o questionamento para vocês. Lá na interatividade final, eu quero ver a participação de vocês. Muito bem, pessoal. A gente vai falar aí com relação agora, né, à formação do estado do Amazonas. Esse estado que a gente conhece aí hoje em dia, ele foi formado, né, baseado em todo um histórico, né, especificamente aqui
na nossa área, né, no nosso estado e na região amazônica como um todo, né, os processos de formação do território foram bem parecidos, né, em toda a região amazônica, e a gente vai observar algumas características deles ao longo dessa aula. A gente, inclusive, eu chamei inclusive a participação do professor Eduardo de História, que vai comentar aí pra gente, né, professor Eduardo, que estava com vocês aí no curso de História, e agora a gente vai retomar algumas informações, afinal de contas, essa nossa aula traz muita coisa da história, né? Mas basicamente é para a gente entender por que o território do Amazonas ficou nesse formato que a gente está observando aí agora na primeira tela, né? Então, o território que vocês estão vendo aí na tela, com esse formato aí do Amazonas, ele é resultado de todo um processo, né, que foi mantendo o território nesse tamanho que a gente consegue ver hoje em dia. O Amazonas, como a gente sabe, ele é o maior estado do Brasil, ele tem a maior extensão territorial, e justamente essa característica do Amazonas é o que dificulta, por exemplo, as distâncias aqui dentro do estado, né? Você vai ter uma dificuldade muito grande para circular da capital para áreas mais distantes, por exemplo, Boca do Acre, Guajará, Benjamin Constant. As áreas, pelo menos ali próximas de Tabatinga, por exemplo, tem a questão do aeroporto, né? Dá para você chegar ali por via aérea. Mas quando a gente fala, por exemplo, de distâncias rodoviárias, por exemplo, para circular de carro, de automóvel, de ônibus, existe uma dificuldade muito grande ainda. Então essa é uma característica do território amazonense, mas ao mesmo tempo uma falha, né, ainda, né, uma grande limitação do nosso estado, que ainda é a questão das distâncias. Mas esse formato, esse tamanho de estado que nós temos aí, que ele é maior inclusive do que muitos países, inclusive, ele é reflexo desse histórico, desse processo histórico aí de manutenção das fronteiras, de manutenção do estado nesse formato, justamente porque houve pouco incentivo, né? Houve pouca penetração da sociedade aí, dos exploradores na época da história, né, da colonização, e até mais recentemente também, né? A gente observa aí ainda, né, uma certa limitação nesse sentido. A começo da história do Amazonas vem lá da época do Tratado de Tordesilhas. Por incrível que pareça, esse estado aí que nós conhecemos hoje em dia, o Amazonas, ele já foi, durante muito tempo, território espanhol, já foi da Espanha. A gente vai observar na próxima tela, né? O Tratado de Tordesilhas, ele é esse aí que já foi comentado, inclusive, na primeira aula, e ele separava esse território, essa porção de terras aqui da América do Sul, entre Portugal e Espanha, que eram as maiores nações aí nesse período, aí, século XVI, né? Tinham aí esse destaque econômico muito grande. E aí Portugal ficava com toda essa área a leste aí do Brasil, né? Do que é Brasil hoje em dia. E a Espanha ficava com toda essa outra área ali da esquerda, né? Ficava com toda essa área ali mais a oeste do território. Então a gente observa que o Brasil, ele teve durante muito tempo influência dos dois países. Só que o que aconteceu, né? Portugal acabou tendo aí muito mais influência nessas áreas, foi entrando muito mais nessas áreas aí a oeste e foi ocupando cada vez mais áreas. E aí você vê um Brasil totalmente influenciado, né, pelo idioma português, pelo Império Português. Ocorreram muitas mudanças também, né, ao longo da história, como é o caso da União Ibérica, né, que fez com que o território brasileiro ficasse ainda mais, né, sob influência portuguesa. E aí houve uma série de casos aí que foi formando o território como a gente conhece hoje em dia. Mas nessa época, 1400, 1500, antes dos portugueses chegarem por aqui, a gente já observava um território dividido entre Portugal e Espanha. Então a gente observa onde é o Amazonas hoje em dia, que era totalmente dominado pela Espanha. E é por conta disso que as primeiras expedições aqui na região foram espanholas. Então o primeiro conhecimento aqui da área, que nós conhecemos hoje em dia como Amazonas, foi resultado dessas explorações que vieram da Espanha. Os exploradores percorreram esses caminhos aí, principalmente dos rios, né, que é a melhor forma de circular aqui pela região ainda, né, ou por via aérea hoje em dia, mas na época apenas pelos rios. Então você tinha aí algumas expedições que tentaram conhecer essas áreas
não apenas aqui do Brasil. Áreas do Peru, da Colômbia, o que é o Equador hoje em dia, a Venezuela, tudo isso foi sendo explorado pela Espanha. Portugal ainda não tinha controle sobre essas áreas, porque era uma área definida para a Espanha. A gente vai observar uma dessas expedições aí, a gente vai observar agora na próxima tela, do Gonzalo Pizarro, 1539. Então ele vai percorrer ali o Equador em direção ao Oceano Atlântico. Mas essa expedição dele já foi o início de um outro processo de exploração, de expedição para tentar o quê? Catalogar toda a área aqui ao redor, conhecer. E aí, posteriormente, a gente houve uma continuidade dessa expedição com a expedição do Francisco Orellana. Então foi uma expedição que desceu todo o rio Amazonas, veio desde essa área ali, é uma continuidade da expedição ali do Gonzalo, e aí percorreu toda essa área aí que hoje em dia é Brasil, passou pelo Amazonas, passou por uma área que hoje em dia é o Pará, até desaguar lá no rio Amazonas, no Oceano Atlântico, perdão. Então a gente observa a necessidade de explorar, de conhecer essas áreas, simplesmente porque é uma área de controle espanhol. Então essas expedições aí não eram simplesmente por aventuras e tudo mais, era porque era um território que era de domínio espanhol que precisava ser reconhecido, explorado. Era ser necessário catalogar, registrar essas áreas aí. Foi na expedição, por exemplo, do Orellana que houve vários registros, onde você tinha lá registros da população indígena que já vivia por aqui. Os indígenas, obviamente, muitas comunidades indígenas já existiam aqui na nossa região, e os espanhóis foram simplesmente conhecendo, catalogando, posteriormente os portugueses também. A gente vai continuar, pessoal, a verificar agora que as expedições espanholas elas foram as principais, foram as iniciais, foram as que começaram o processo, e a expedição do Francisco Orellana teve essa importância muito grande por ter sido a primeira a conhecer todo o rio e registrar todo o rio. A gente vai observar agora na próxima tela sobre as expedições portuguesas. A proposta era a mesma, conhecer, explorar, verificar o que tinha de bom aqui na região. Era um período da história já em que Portugal já tinha lá uma permissão maior, uma intensidade maior em sua exploração. O movimento bandeirante, por exemplo, que já estava percorrendo o centro-oeste brasileiro, como a gente verificou na primeira aula, já conheceu novas áreas e foi chegando cada vez mais aqui na Amazônia. Então a gente observa uma exploração muito maior por parte de Portugal, entrando em territórios que antes eram espanhóis. Ocorreu, por exemplo, a chamada União Ibérica, onde os territórios que eram de domínio da Espanha e de Portugal acabaram sendo integrados. Isso permitiu com que Portugal entrasse ainda mais na área que hoje em dia é a região amazônica. As expedições portuguesas, pessoal, tiveram essa vantagem de ter um registro atualizado do que foi os registros lá espanhóis, um contato muito maior, atualizado com essas áreas aqui da região amazônica, e mais ainda, houve um confronto muito grande com outras nações que foram invadindo aqui. Por exemplo, houve ali o Reino Unido, que hoje em dia a gente chama de Inglaterra, que estava também ocupando algumas áreas ali ao norte, a própria França, houve muitos embates ali com a França na área que hoje em dia ali é o Maranhão, A própria Guiana Francesa, que é uma área que fica bem próxima aqui do território brasileiro, ela é reflexo dessa exploração aqui francesa, A Holanda também, que teve aí o Suriname, até hoje, ainda está lá presente, apesar de ser um país independente, é um país que tem influências holandesas. Então, todas essas nações tentaram entrar aqui na nossa região, mas Portugal conseguiu expulsar e conseguiu manter as fronteiras mais ou menos nesse formato que a gente conhece hoje em dia, O Amapá com aquela fronteira, Roraima, o Pará, com essas fronteiras ali preservadas. E a gente vai conferir agora a expedição do Pedro Teixeira, que foi a principal expedição onde houve todo um registro, houve todo um acompanhamento e houve todo um controle, consequentemente, das áreas aqui ao redor. Então, o controle do território, gente, é muito importante para um país que tem o domínio sobre o território. Essas expedições elas são importantes por quê? Porque, no caso da expedição do Pedro Teixeira, ele conseguiu
percorrer o rio Amazonas de cima a baixo, da montante a jusante. Né? Conseguiu percorrer o rio nos dois sentidos. E aí conseguiu catalogar muito mais, conseguiu entrar em contato com a população que já existia aqui, né? Houve, né, todo esse conflito que a gente já conhece, né? Devastação, né, de várias sociedades indígenas que já existiam aqui. E aí houve um domínio português muito mais forte nessas áreas a partir da expedição do Peru Teixeira, porque houve um conhecimento muito maior dessas áreas. Conheceu as tribos, conheceram a vegetação, os pontos estratégicos, foram lançados fortalezas, né, ao longo dos rios para dizer, olha, aqui tem base de Portugal, aqui é território de Portugal. Então isso foi fazendo com que a área que a gente conhece como Amazonas, ela fosse sendo preservada porque houve o quê? Conhecimento do que é a área de Portugal e do que é a área de outras nações. O que é a área do Brasil e o que é a área de outras nações. Então a ideia dessas expedições era exatamente essa, conhecer. Né? E quando a gente fala de geopolítica, é exatamente isso, né? O quanto que existe ali o controle de um território em relação a outros. Vamos observar, eu vou acompanhar uma animação junto com vocês agora, desses percursos, né, que foram feitos aí aqui na Amazônia. Vamos observar. Então, deixa eu observar agora primeiro a expedição Doriana. Olha só, lá do Equador, né, entrando aqui nessa área, e aí a gente vai percorrer ali, ele vai percorrer toda essa área, fazendo todos esses pontos, né, passando pelo Pará até desaguar no Oceano Atlântico. Foi a primeira. Mas aí nós temos aí o Peru Teixeira, 100 anos depois praticamente, onde ele fez todo esse percurso, né, pelo mesmo caminho, para conhecer, para atualizar essas áreas aí que foram sendo conhecidas. Então houve todo esse conhecimento, né, houve todo esse contato, houve construção de vários fortes, né, houve aí uma penetração muito forte desse português, né, dessas expedições portuguesas. Então a gente observa que a do Peru Teixeira ela foi um pouco mais completa, justamente porque ele conseguiu subir o rio e descer o rio em tempos diferentes, né? Em períodos diferentes. E aí houve um registro muito maior, foi o que permitiu com que depois esse território aqui continuasse com esse formato que a gente conhece no Amazonas, né? Então houve toda essa vantagem nesse sentido. Com a entrada dos portugueses aqui na nossa região, houve o quê? Houve toda uma modificação no modo de vida local. Houve uma mistura, né, com o modo de vida europeu, português, com o modo de vida indígena. Houve uma mistura muito grande nesse sentido. O que nós somos hoje em dia é reflexo de tudo que foi acontecendo nesse período. É por isso que eu chamei aí, né, o professor de História, o professor Eduardo de vocês, para fazer uma visita lá no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, que fica aqui na capital, né, que traz muitas informações sobre aquele período da história lá de uma Amazônia ainda colonial. Vamos observar. Muito bem, pessoal, agora nós estamos aqui no espaço do Museu do Homem do Norte, é um espaço que fica dentro do Centro Cultural Povos da Amazônia, aqui na capital, e eu estou aqui especialmente com o professor Eduardo de História, certo? E a gente está vindo na nossa aula de hoje, né, que nós estamos trabalhando aí essa questão da formação do espaço do Amazonas. A gente sabe que as primeiras comunidades, né, formadas aí dentro da nossa região foram, né, ao longo dos rios, mas essas comunidades, né, professor, elas têm aí um modo de vida específico que se organizou aí ao longo desses rios e que, por conta de vários motivos, né, e por vários processos, né, também criaram, né, organizaram um modo de vida baseado, por exemplo, em vários instrumentos, né, professor? Com certeza, né? É um prazer estar aqui com você, professor Jefferson, e sobretudo falando sobre o espaço amazônico e esse processo de ocupação, né, do território amazônico. Isso é muito importante na medida que muitos dos nossos alunos vivem em comunidades ribeirinhas,
né? A gente atende comunidades indígenas e as pessoas acabam se identificando com esse modo de vida. É bastante interessante. Inclusive, nós temos aqui uma canoa, né, que traduz bem essa relação do homem amazônico, do ribeirinho, com o espaço geográfico. É interessante, né, a gente observar que existe uma relação intrínseca das primeiras civilizações, né, chamadas civilizações hidráulicas, né, da antiguidade, com esse processo de ocupação aqui na região amazônica. Esse processo se deu através de duas formas. Através, no primeiro momento, da ocupação da terra firme e, posteriormente, da ocupação da região de várzea. Então, a maioria dos caboclos, dos ribeirinhos, das comunidades indígenas, principalmente os chamados cacicados complexos, acabaram adotando esse estilo de vida atrelado a esse processo de subsistência dos rios. Exatamente, um instrumento como esse, um meio de transporte como esse aqui para a nossa região, é impressionante como desde o início e até hoje ainda tem uma importância assim, que é fundamental, principalmente para a locomoção aqui na nossa região. Porque, Jefferson, isso é fácil de explicar, isso passa de forma consuetudinária, uma tradição que vem de geração em geração e ainda se mantém muito viva nos dias atuais. Pois é, professor, e tem também outros utensílios aqui que eram utilizados nas primeiras comunidades e até ainda são, não é verdade? E tem uma importância muito grande. Com certeza, Jefferson. Professor Jefferson, é muito bem, inclusive observado pelo senhor, porque esses objetos, eles fazem parte, como fizeram parte durante todos esses séculos, não são nem anos nem décadas, são séculos de utilização dessa cultura dos povos amazônicos. Eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, para esses potes que existem aqui. Esses potes eram muito utilizados na época. Aqui é um pote de barro, utilizado geralmente para a captação de água dos rios. Essa água, nos potes, ela fica bem friinha, gostosa, para o caboclo tomar, para o indígena tomar, o ribeirinho tomar. Aqui é um pote de cerâmica. Esse pote ele era muito utilizado pelas sociedades complexas, pelas sociedades marajoaras e também a utilização dele tinha várias funções. Uma delas era o armazenamento de frutas, do peixe e também algumas comunidades indígenas utilizavam para fazer a acomodação de restos mortais, utilizava como urnas funerárias. Muito bem, e a ideia desse vídeo era basicamente essa. A gente vai voltar com o professor Eduardo daqui a pouco, com relação ao quanto que o modo de vida tipicamente amazônico foi influenciado tanto pelos portugueses, quanto trazendo coisas aqui da própria região. A gente vai observar, inclusive, uma das características aqui da nossa região é a própria moradia, Uma imagem como essa aí que vocês estão vendo, apesar de ainda ser uma imagem antiga, ela ainda permanece, Que as cidades, o padrão aqui na Amazônia de ocupação da área é esse aí, cidades ribeirinhas, ou seja, próximas dos rios, com transporte tipicamente fluvial. Aqui na Amazônia não mudou muito, Já houve muita evolução nesse sentido, Como vocês estão observando aí nessa imagem. Meio de transporte como a canoa, as embarcações de pequeno porte, médio porte, elas ainda são muito fortes aqui na região. O que traz ainda aquela ideia de que houve um controle, aqui do território do Amazonas, mas não houve o desenvolvimento que aconteceu lá no sudeste do Brasil, por exemplo, lá no sul do Brasil. Ainda houve uma preocupação maior com manter esse território aqui dentro, dentro de Portugal e depois dentro do território brasileiro, quando o Brasil se tornou independente. Mas assim, apenas isso, apenas a preservação das fronteiras. Não houve uma penetração maior no sentido da economia ainda, de estradas, de outras atividades econômicas que tentem desenvolver essa região. Mas é claro que ainda existem as questões ambientais envolvidas,
a questão da preservação aqui da nossa região, da floresta em pé, toda essa discussão aí que é muito longa, né? De se pode ou não. E aí a ideia do modo de vida amazônico, da sociedade amazônica, até hoje, ainda se baseia nos rios, né? Ainda se baseia em elementos construídos pegando referência tanto indígena, né, quanto portuguesa, né, quanto europeia de maneira geral. Né? Houve, né, uma mistura do modo de vida que o professor Eduardo chama aí de modo de vida caboclo, né, todas essas questões aí. Vamos voltar para lá, para o Centro Cultural, vamos observar mais algumas informações com relação a todo esse contexto aí que molda o modo de vida nosso até hoje. Vamos lá. Então, professor, a gente sabe que o transporte é importante, o modo de vida, a alimentação e tudo mais, mas para essas comunidades, uma coisa que é muito importante até hoje, né, é a questão da economia. E para o caboclo daquela época, né, a gente tem aqui um exemplo claro, né, de como funcionou a questão econômica para eles, né? Com certeza. Na verdade, professor Jefferson, tanto a perspectiva econômica quanto o modo de vida está imbricado. Exatamente. Existe uma interligação entre esses dois pontos. No primeiro momento, a gente vai ter aqui um exemplo muito bacana, né, que a gente pode, né, apresentá-lo como representação, que é uma moenda, né, da casa de farinha. Esse tipo de instrumento era utilizado e ainda é utilizado em algumas comunidades ribeirinhas, né, nos municípios, nos interiores, para realmente transformar a mandioca em farinha, e não só com o objetivo de comercialização, mas também de sustento. A gente tem esse exemplo aqui, que é uma reprodução de uma moenda, de uma casa de farinha, dos índios Waimiri-Atuari, que fazem parte de uma etnia que fica situado entre os territórios de Roraima e aqui do Amazonas, e que trabalham, né, em cima dessa reprodução do modo de vida tradicional. Nós já verificamos sobre a economia das comunidades ribeirinhas, verificamos sobre a questão do transporte, né, verificamos aí sobre alguns utensílios, né, que são importantíssimos aí para o modo de vida das comunidades ribeirinhas ao longo da nossa região. E a gente está aqui, né, numa moradia que é bem conhecida, um estilo, né, de uma arquitetura bem conhecida das comunidades ribeirinhas. E aí fica uma pergunta que é importante para a gente levar adiante na nossa aula, né? Então, por que afinal de contas, uma moradia como essa, as comunidades, né, de maneira geral, se estabeleceram ao longo dos rios? Por que as comunidades foram se formando ao longo, né, da calha dos rios, professor? Olha, que pergunta interessante, professor Jefferson. Nesse processo, né, geograficamente falando, ele preconiza o processo de territorialização. As pessoas, os ribeirinhos, os indígenas, os caboclos, eles acabaram tomando o exemplo das primeiras civilizações, né, que historicamente são conhecidas como civilizações hidráulicas, e se sedentarizaram à beira dos rios. Inclusive, o povo Vidal de Lablache, né, fez esse tipo de trabalho de investigação lá no Mediterrâneo, né? E aqui Vidal de Lablache, um dos grandes geógrafos, franceses que trabalham, né, com essa perspectiva. E aqui na Amazônia a gente vai ter também, né, esse processo, apesar do Vidal de Lablache olhar esse fenômeno a partir de uma ótica contemporânea, nós temos esse processo aqui desenvolvido e servindo inclusive como exemplo, né, de referência para que outros estudiosos, né, possam compreender essas relações. Professor, muito obrigado pela ajuda, pelas palavras. A gente segue com a nossa aula sobre formação do estado do Amazonas e da região amazônica, pessoal. Vamos lá. A ideia desse vídeo era para a gente ir lá para o interior mesmo, a comunidade mesmo. Infelizmente, né, a gente acabou ficando em Manaus mesmo, mas o Centro Cultural recebeu a gente muito bem ali na hora. E o professor
Eduardo ajudou bastante. Bom, gente, então a ideia era exatamente essa, né? Mostrar pra gente como é que foi se dando essas mudanças, foi se organizando esse modo de vida, né? A partir de todos esses conflitos, esses confrontos aí na sociedade, né? Os povos indígenas com os povos portugueses, as cidades que foram se organizando ao longo dos rios, os tipos de moradias, a economia daquela época, né? E que, pra gente fechar, né, a aula de hoje, a área aqui que a gente chama de Amazonas nunca teve esse nome, não chegou a ter esse nome durante todo o tempo, né? O nosso território, inclusive, como a gente falou no começo da aula, né? A história aqui do Amazonas, de estados do Pará, como o Pará, como Roraima, né? São bem parecidas entre si, né? Nossa região é bem integrada nesse sentido, né? O próprio território aqui que a gente chama de Amazonas foi território do Pará, inclusive, durante um bom tempo, né? Deixa eu observar agora esse pequeno histórico aí com relação ao como a divisão política aqui da nossa região foi chegando no que a gente conhece como Amazonas hoje em dia. Durante muito tempo, houve uma divisão do Brasil entre o que era Brasil e o que era Maranhão, né? Houve essa diferença aí, o que a gente chama hoje de Amazonas, de Pará, tudo isso foi uma coisa só, né? Que foi o Maranhão, essa área que aparece aí em amarelo na tela de vocês, né? E todo o resto, em laranja, era Brasil. Então houve primeiro, né? Não é o começo da história, né? Houve aí o que a gente conhece como, aqui na área do Amazonas, houve a criação da capitania de São José do Rio Negro, né? Que é a primeira definição do que seria ali o território do Amazonas, mas ainda, né, atrelado a essa área aí que posteriormente foi chamada de Grão-Pará e Maranhão. Depois toda essa área em amarelo tinha o nome de Maranhão, depois virou Maranhão e Grão-Pará, aí trocou de nome, virou Grão-Pará e Maranhão, né? E aí surge a capitania de São José do Rio Negro já com essa proposta, né, de separação entre os estados que a gente conhece. 1821 surge aí a província do Rio Negro, né? Já nos moldes ali, o Amazonas já praticamente, né, definindo já o seu território. A gente já vê uma divisão, uma subdivisão ali nas chamadas comarcas, né? O Grão-Pará, né, que vai ser a área ali onde hoje em dia é o Pará, o Baixo Amazonas, o Alto Amazonas, já observa ali, né, uma breve divisão. Lá em 1850, alguns anos depois, já surge, né, o Amazonas, a província do Amazonas, ainda no Brasil Império, praticamente com o formato que a gente conhece, só que com ainda o território de Roraima atrelado, né? O estado de Roraima, durante muito tempo, foi a área aqui do Amazonas, né? Posteriormente é que houve a divisão. Então, a partir do momento em que o Brasil se torna independente de Portugal, né, se torna uma nação independente, o Amazonas deixa de se tornar uma província e se torna um estado mesmo. A partir de 1889, normalmente um dos estados aí do território brasileiro. E esse formato de estado que a gente conhece hoje em dia, houve alguns ajustes, né? O território ali se separou, virou Roraima, né? O Amazonas perdeu um pedacinho ali do sul do Amazonas para o Acre. Então houve só esses ajustes, mas no geral o formato do Amazonas é esse aí que vocês estão vendo, né? Com toda aquela questão de que houve uma preocupação com o controle da região, com o controle do território, por isso que o Amazonas é desse tamanho, nesse formato, e com pouco investimento, né, em desenvolver toda a área do Amazonas, né? Por isso que há esse tamanho, essa extensão gigantesca do território do Amazonas, porque ainda, né, tem esses desafios a serem enfrentados, levar desenvolvimento para todas as áreas, atividades econômicas e pensar também sempre, né, na questão da sustentabilidade aí, nesse sentido. Então eu quero comentar aí o desafio que a Luísa respondeu, né, colocando essa situação em que no período que o Brasil ainda era colônia até os dias atuais, com esse desenvolvimento que ocorre até hoje, com o surgimento de tecnologias, todo esse processo de globalização que acabou ajudando. Muito obrigada pela sua resposta. E no desafio 2, o Silas respondeu, Isso, né? o Silas respondeu, comentou, né, com relação ali às construções das casas. Quando a gente para observar, já desenvolveu muito, claro, né? Afinal de contas, a gente está em 2017, ninguém está preso há 5 séculos atrás. Mas a gente ainda observa, né, algumas características que levam para aquela época.
né? Principalmente as áreas que não têm energia, por exemplo, né? Que dependem ainda de diesel, né? As comunidades mais isoladas, assim, comunidades indígenas, às vezes. Então, imagens como essa aí, elas ainda se repetem aqui na nossa região, a gente ainda consegue encontrar. Até na capital aqui a gente também encontra, né, esse tipo de moradia, porque a própria arquitetura da casa, né, o uso da madeira, essa facilidade por conta do calor, né, você tem aí essas características aí que exigem casas que tenham, por exemplo, janelas ali altas, né, abertas, aquela base embaixo, né? Aquela base embaixo para poder ficar ali, sobreviver ao período de cheia, né? Colocar nas palafitas, como se chamam, né? Essas estacas aí formadas aí pelas palafitas. Então isso aí vai estar sempre relacionado com a forma como o amazônida, como dizem, né? Ainda está convivendo, ainda está interagindo com a nossa região. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. Não só de Anori, outras turmas também participam, né? Boa tarde aí, professor. Boa tarde a todos os alunos. Boa tarde, professora Ludmila. Boa tarde, professor Jefferson. Boa tarde a todos vocês. Amanhã retornamos e continuamos as aulas da nossa unidade 3. Até amanhã.